O Som do Trovão, 2005, dirigido por Peter Hyams, é um filme de ficção científica baseado em um conto homônimo de Ray Bradbury, publicado originalmente em 1952. A história aborda as consequências catastróficas de alterar o passado durante viagens no tempo. O filme é baseado no famoso conto de Bradbury, que introduziu a ideia do efeito borboleta, como uma metáfora para como pequenas ações no passado podem causar mudanças drásticas no futuro. No ano de 2055, uma empresa oferece o serviço de Time Safari por meio de viagens no tempo, permitindo que as pessoas visitem eras pré-históricas para caçar dinossauros. Para evitar qualquer impacto na história, a empresa toma precauções rigorosas. Os clientes devem permanecer em uma trilha artificial para que não interfiram com nada. Só podem abater dinossauros específicos que estariam prestes a morrer de causas naturais. Os clientes de hoje são um homem de meia idade e sua filha, acompanhados pelo Dr. Travis e alguns funcionários da empresa. Todos usam trajes especiais para caça, equipados com monitores de sinais vitais e câmeras que registram toda a experiência. Quando chegam ao ponto exato, Travis instrui o grupo a esperar pacientemente e os lembra que suas armas só dispararão quando a dele disparar primeiro. Nesse momento, eles escutam um rugido imponente e o chão começa a tremer com o peso de um dinossauro gigante que se aproxima. A fera avança em direção ao grupo, derrubando qualquer árvore que esteja em seu caminho. Os clientes, assustados, querem disparar imediatamente, mas Travis os faz esperar até que o dinossauro esteja perto o suficiente. No último momento, todos disparam ao mesmo tempo, abatendo a criatura, que rapidamente afunda no pântano. Ao voltarem ao presente, a gravação da aventura é exibida em uma festa promovida por Charles, o CEO da empresa. Travis, porém, não vai à festa. Ele permanece em seu laboratório, trabalhando na IA da máquina chamada Tummy. Pouco depois, ele é acompanhado pelo funcionário Clay, que também atua no Departamento de Regulamentação Temporal, uma agência governamental que fiscaliza o cumprimento dos protocolos de segurança pelas empresas de viagem no tempo. Charles chega para puxar Travis para a festa, querendo que ele use suas palavras científicas impressionantes para entreter os convidados ricos. Os clientes recebem lembranças da experiência, o traje e o disco com a gravação da aventura. De repente, a doutora Sônia invade a festa, borrifando vinho tinto nas pessoas e chamando de sangue. Os seguranças chegam para arrastar Sônia para fora, enquanto ela continua gritando sobre os riscos da viagem no tempo e acusando a empresa de arruinar o futuro. Travis a segue e descobre que foi ela quem inventou a tecnologia de viagem no tempo, mas que Charles obteve a patente através de um contrato de financiamento duvidoso. Sônia afirma que o Time Safari trará consequências terríveis e não entende por que Travis ainda apoia a empresa. Ele, então, a leva a um laboratório no zoológico e, ao exibir um holograma de leão, explica que trabalha para Charles para poder estudar o DNA de espécies extintas. Como não é possível coletar amostras diretamente durante as caçadas, Travis realiza leituras remotas do DNA dos dinossauros, obtendo pequenas amostras de cada vez. Com o tempo, ele espera reunir informações suficientes para reconstruir a sequência completa de DNA e, assim, trazer espécies extintas de volta ao mundo. Como apenas caçam animais que estariam prestes a morrer por causas naturais, Travis acredita que não estão alterando o curso da história. No entanto, Sônia argumenta que isso só criará caos e colocará o futuro em risco. Enquanto isso, no laboratório da empresa, um funcionário desatento deixa cair os cartuchos de nitrogênio líquido, que são usados como munição nas caçadas. O recipiente quebra, mas ele o coloca de volta na máquina de suprimentos sem perceber o vazamento de nitrogênio na arma de Travis. No dia seguinte, Christian e Ted se inscrevem para uma nova expedição de caça, e Charles os leva ao laboratório. Travis apresenta a tecnologia aos clientes e surpreende Charles ao revelar que toda ela foi criada por Sônia. Em seguida, eles aprendem a usar as armas, que disparam cartuchos de nitrogênio líquido, projetados para se desintegrar mais tarde, cumprindo uma das principais regras: nada pode ser deixado no passado, e nada deve ser trazido de volta ao presente. É obrigatório que os participantes permaneçam na trilha e evitem qualquer alteração. Após receberem injeções especiais e vestirem o equipamento completo, entram na máquina e são imobilizados para que o feixe de partículas mantenha cada célula no lugar.
Luzes giram ao redor e em segundos eles se encontram no passado. Caminhando pela trilha artificial, Ted se assusta com algo nos arbustos e tenta disparar, mas a arma ainda está desativada. O animal é uma simples borboleta que voa para longe e os funcionários o alertam, lembrando de que as armas são mantidas desligadas inicialmente para evitar disparos precipitados. Quando chegam ao ponto de observação, o dinossauro logo surge. No entanto, a arma de Travis falha, o que impede o funcionamento das outras. Marcus pega a arma de Travis e começa a ajustá-la, mas precisa de alguns segundos. Travis, então, usa uma lanterna para chamar a atenção do dinossauro, correndo pela trilha para atraí-lo e instruindo os demais a se esconderem. Enquanto o grupo foge, o dinossauro quase o atinge, mas Travis escapa no último instante. Jenny grita e quase é pega, mas Travis redireciona a fera com a lanterna. Finalmente, Marcus consegue consertar a arma e a joga para Travis, que larga a lanterna, pega a arma e com alguns tiros consegue abater o dinossauro. A lanterna rola pela trilha e quase cai fora dela, mas Jenny a recupera a tempo. Depois disso, todos se reúnem e verificam que nenhum protocolo foi violado, então podem retornar. Ninguém percebe a marca de pegada lamacenta deixada na trilha. De volta ao presente, os clientes estão irritados e ameaçam processar Charles, que tenta acalmá-los com palavras elogiosas. Em vez de uma experiência de caça controlada, Ted e Christian enfrentaram uma situação genuinamente perigosa, o que, segundo Charles, os torna mais exclusivos que os clientes anteriores. A dupla se acalma e aceita uma bebida. Do lado de fora, uma estranha rajada de vento percorre a cidade, causando uma queda breve de energia. Após o expediente, Travis vai para casa e nota que está mais quente do que o normal. Na manhã seguinte, a temperatura está ainda mais alta e os noticiários relatam milhares de peixes mortos aparecendo nas praias. Cientistas confirmam um aumento nos níveis de radiação UV e Travis percebe que sua planta de casa floresceu de repente. No caminho para o trabalho, ele vê uma multidão observando uma parede. Logo depois, Travis e a equipe retornam com novos clientes ao passado e ficam surpresos ao encontrar o dinossauro ainda caído onde foi deixado. De repente, um vulcão ao longe entra em erupção e todos correm de volta para o portal. Travis e Jenny saltam a tempo de escapar das cinzas. No retorno, discutem o ocorrido e levantam a hipótese de que Tammy tenha errado o ponto de entrada por 5 minutos, mas Tammy confirma que enviou todos para as coordenadas corretas. Clay anuncia que a instalação será fechada para investigações e informa que levará o caso ao governo, ignorando as tentativas de Charles de manipulá-lo. Logo, Tammy é desativada e o laboratório é invadido por agentes. Travis suspeita de um erro na viagem anterior, mas Charles não dá atenção a ele. Travis pega um táxi, mas a viagem é interrompida quando um buraco inesperado surge no meio da rua. Um carro cai no buraco primeiro, e o táxi tenta desviar, mas acaba colidindo com as mesas de um café. Felizmente, as pessoas conseguem se afastar a tempo. Travis sai ileso e se aproxima do buraco, percebendo que foi causado por plantas que cresceram de forma extremamente rápida. Depois disso, ele vai até o prédio de Sonia e encontra a entrada tomada por vegetação. Ao chegar ao apartamento dela, vê outros moradores reclamando, acusando Sonia de ser responsável pelas plantas que estão invadindo seus lares. Irritada, Sonia aparece pela janela da porta e, para afastá-los, os ameaça com uma arma. Travis tenta falar com ela, mas é ignorado. Enquanto se retira, ele nota um entregador com suprimentos de jardinagem e aproveita a oportunidade para fingir ser parte da equipe de entrega e entrar no apartamento. Lá dentro, Travis encontra o lugar repleto de plantas, embora nenhuma pareça agir de forma anormal. Sonia, reconhecendo-o, diz que o estava esperando e o leva até uma janela no andar superior. Ele fica atônito ao observar uma onda translúcida se espalhando pela cidade, lançando-o violentamente de volta para o andar inferior. Sonia explica que aquilo é uma onda do tempo. Nesse momento, gritos chamam a atenção, e ao abrirem a porta, encontram um vizinho coberto por insetos que já estão dominando o corredor. Travis e Sonia recuam para dentro do apartamento, mas percebem que os insetos também estão invadindo o local. Alguns começam a subir pelo corpo de Sonia, e Travis joga um saco de fertilizante no chão para que ela fique em cima dele enquanto tenta se livrar das criaturas. Em seguida, Travis quebra um cano, utilizando a água para afastar os insetos e abrir caminho. A água, porém, atinge tanques de oxigênio, provocando uma faísca. Rapidamente, os dois correm e saltam do prédio momentos antes de uma explosão destruir o apartamento inteiro.
Travis e Sonia sobrevivem ao pousar em uma árvore gigante que, misteriosamente, surgiu do lado de fora. Ao olharem ao redor, percebem que a cidade inteira foi devastada. Sonia explica que alterar o passado não causa mudanças imediatas no futuro. Elas ocorrem gradualmente, em um efeito cascata. Começa de forma localizada, mas eventualmente afetará o planeta inteiro. As primeiras transformações ocorrem nas plantas, seguidas pelos animais, e os seres humanos serão os últimos a mudar. Essas alterações podem variar desde algo pequeno até algo catastrófico, como extinção. Travis e Sonia decidem voltar à empresa com um plano: retornar no tempo ao momento em que Christian e Ted iniciaram a caçada e evitar qualquer erro cometido. Clay inicialmente se recusa a autorizar a missão, mas Charles o convence, lembrando que, se o problema não for resolvido, ambos sofrerão as consequências. Tommy é reativado, e Sonia trabalha para reduzir ao máximo qualquer risco antes de permitir que Travis siga sozinho. Contudo, para a surpresa de todos, Travis não é enviado ao período Jurássico. Em vez disso, ele surge em um deserto, onde um grupo de nativos americanos o quase atropela com seus cavalos. Travis se joga no chão para evitar ser pisoteado e percebe que eles estão fugindo da mesma onda temporal. Ele atravessa o portal de volta ao presente para alertar os outros, mas já é tarde. A onda do tempo atinge o laboratório, danificando as máquinas, derrubando a energia e lançando todos ao chão. Felizmente, ninguém se fere, e o gerador de emergência entra em ação. Logo, eles percebem que o laboratório está coberto por vegetação, e ao olhar pela janela, observam que o mesmo aconteceu com a cidade inteira. Sonia deduz que a máquina não consegue atravessar as ondas do tempo, o que explica por que Travis não conseguiu alcançar o período Jurássico. As ondas criam barreiras em forma de anéis ao redor das eras, e eles estão fora do alcance. Enquanto Sonia tenta modificar Tommy para superar esse obstáculo, a equipe revisa a gravação da última caçada de todos os ângulos possíveis, mas não identifica o que deu errado. Após horas de análise, Marcus finalmente encontra o problema. Quando voltaram da caçada, o peso total era 1,3 gramas maior do que na ida, indicando que alguém trouxe algo do passado. Isso não deveria ser possível, já que a máquina do tempo possui um biofiltro projetado para impedir tais ações. Charles, pressionado, admite que desligou o filtro há muito tempo para economizar energia, já que ele consumia muitos recursos. Embora Clay alegue não saber disso, a reação de Charles sugere o contrário. A equipe começa a escanear todos os equipamentos em busca do objeto, mas os resultados são inconclusivos. Concluem que ele deve estar nos trajes dos clientes. Enquanto isso, Sony apresenta uma solução potencial: enviar Travis para um ponto no tempo antes de as ondas existirem, permitindo que ele faça o salto para o momento exato do erro sem enfrentar resistência. Esse salto consumirá quase toda a energia restante, então Travis terá apenas 20 segundos para corrigir o problema. Por isso, é crucial determinar exatamente o que aconteceu antes de enviar Travis. A equipe começa a se preparar para localizar os clientes, e Sonia os alerta sobre os perigos de interagir com plantas e animais de eras diferentes, especialmente dinossauros que possam ter evoluído. Eles saem no meio da noite e começam a atravessar o parque quando, de repente, escutam um som. Um tiro é disparado, mas logo se revela ser uma criatura simples, semelhante a um camaleão, que foge rapidamente. Nesse instante, um rugido ensurdecedor ecoa e eles começam a se mover. Mais adiante no parque, encontram enormes teias de aranha e misteriosas pegadas no chão. Enquanto continuam sua caminhada, escutam outro rugido e, de repente, uma vincha os envolve, atingindo Marcus com uma série de espinhos antes de derrubá-lo. Eles conseguem ouvir uma criatura rugindo à medida que se aproxima, então a equipe rapidamente retira os espinhos e ajuda Marcus a se levantar para fugir. Marcus não sente suas pernas e percebe que os espinhos injetaram algum tipo de substância nele. Uma videira também agarra a arma de Lucas, mas ele consegue puxá-la de volta com facilidade. Pouco depois, são atacados de forma repentina por um babuíno reptiliano, que salta sobre Lucas e o arrasta para longe. Travis corre atrás deles e começa a atirar, mas seus tiros não fazem mais do que irritar a criatura. O babuíno tenta atacar novamente, mas agora seu ponto vulnerável está exposto, e Travis dispara ali, conseguindo finalmente abatê-lo. No entanto, o rugido do animal atraiu a atenção de outros babuínos. Então Travis e Lucas começam a correr de volta em direção ao grupo. Eles correm enquanto atiram nas criaturas que se aproximam.
mas os números são grandes demais para serem enfrentados. Marcus mal consegue se mover e diz aos outros para seguir em frente sem ele, já que ele provavelmente servirá como distração. Quando a equipe se afasta, Marcus continua atirando nos babuínos para manter o foco deles em si. Então, com um sorriso nos lábios, ele não resiste enquanto os babuínos o atacam. A equipe chega ao prédio de Ted, onde avista um pai e seu filho saindo discretamente para ir ao mercado. A dupla está aflita para encontrar comida, mas logo são localizados e enfrentam um ataque de babuínos. Travis age rapidamente, correndo para confrontá-los. Ele consegue neutralizar o primeiro ao atingir um ponto vulnerável. O segundo, assustado, foge e desaparece na escuridão. Em seguida, a equipe entra em um prédio de apartamentos e começa sua busca, encontrando plantas e pessoas refugiadas espalhadas por todo o lugar. Eles acabam se deparando com Ted discutindo com um vizinho devido a um incêndio ocorrido em seu quarto. Ted insiste que não teve culpa. A equipe vasculha o terno de Ted em busca de pistas, mas não encontra nada, percebendo que precisam localizar Christian. Ted explica que Christian foi expulso de casa pela esposa e agora está vivendo em seu escritório no centro da cidade. Para garantir a viagem, a equipe decide utilizar um carro do estacionamento do prédio. Durante o trajeto, uma criatura voadora se aproxima perigosamente, mas eles conseguem escapar e chegam ao destino. Ao chegar, Sonia e Travis sobem as escadas para procurar Christian, enquanto Lucas e Jenny permanecem no carro para protegê-lo. Enquanto sobem, eles notam vinhas venenosas espalhadas pelo lugar. Há muitas pessoas em condições precárias, possivelmente afetadas por algo tóxico que as fez perder o controle. De repente, um homem idoso aparece e tenta ameaçá-los, mas sem recursos, ele desiste e foge. Travis então força a entrada em uma porta, encontrando Christian, que reage com disparos. Travis e Sonia se abrigam até que ele cesse os tiros. Quando finalmente se aproximam, percebem que Christian também foi afetado pela mesma condição. Ao ser questionado sobre o traje, Christian perde o controle, corre pelo apartamento atirando e acaba atingindo um vizinho no corredor. Travis, com cuidado, consegue encurralar Christian, que, tomado pelo desespero, decide pôr fim à própria vida. Investigando o apartamento, a equipe descobre a origem do problema. Christian havia pisado em uma borboleta que ficou presa em sua bota, desencadeando os eventos. De volta ao estacionamento, Jenny e Lucas lutam para manter grandes criaturas voadoras afastadas enquanto o grupo entra no carro. Durante a fuga, os animais atacam, quebrando a janela traseira. Jenny e Lucas aproveitam o espaço para revidar, disparando até pelo teto. Algumas criaturas caem, mas uma delas consegue abrir uma brecha no teto e arrasta Lucas para longe. O restante da equipe começa a perder as esperanças, mas nesse momento, uma onda temporal atinge a área e lança o carro diretamente para dentro da empresa. Felizmente, ninguém se fere. Dentro do laboratório, eles encontram o local tomado por plantas e sem energia. O chão está inundado e Charles está imóvel na água, sem sinais de vida. Sem energia para realizar os trabalhos necessários, Sonia recupera o disco rígido de Tammy e informa que ainda há um portal operacional em um antigo laboratório universitário. Travis procura seu traje nos armários e encontra Clay escondido ali, tentando se proteger de um grupo de macacos que repousa no teto. Inicialmente, Clay se recusa a seguir com a equipe, mas após eles partirem, muda de ideia e tenta alcançá-los. No entanto, o movimento atrai a atenção dos macacos, que rapidamente o cercam. Enquanto isso, o trio entra na estação de metrô e segue pelos trilhos parcialmente inundados, sem notar que algo os observa à distância. Pouco depois, eles encontram um trem acidentado e entram nele para atravessar o obstáculo, mas a porta está bloqueada. Antes que consigam retornar, parte do teto de concreto cede e destrói o vagão ao lado, prendendo-os ali. Conforme o nível da água ao redor do trem começa a subir, uma criatura submersa quebra uma janela e agarra Jenny, arrastando-a para fora. A água continua a inundar o vagão, e Sonia e Travis se preparam para mergulhar. Travis dispara contra outra janela para escapar, atraindo a criatura. Sonia consegue nadar para fora enquanto Travis tenta defendê-los, mas sua arma está descarregada. Ele então utiliza sua faca, desferindo golpes contra o olho da criatura. Quando tenta nadar para escapar, a criatura o agarra pelas pernas, tentando puxá-lo para sua mandíbula. Nesse momento, outra parte do teto desaba, esmagando o monstro e salvando Travis por pouco. Inconsciente, ele flutua na água até que Sonia o resgata, trazendo-o à superfície para ajudá-lo a respirar.
A dupla se assusta ao ver a criatura emergindo novamente, mas logo percebem que é apenas seu corpo sem vida. Eles nadam para fora da estação e finalmente chegam à universidade, onde encontram o jardim dominado por macacos agressivos. Rapidamente, correm para dentro, trancam as portas e observam os animais começarem a escalar o prédio em direção às janelas. No laboratório, eles ativam Tammy com o gerador de emergência, enquanto os macacos continuam tentando arrombar as portas. Travis entra na máquina do tempo e Sonia o envia para o passado exatamente quando uma onda misteriosa transforma a cidade em um cenário assustador. A manobra de stealing temporal funciona e Travis é lançado rapidamente entre os momentos no tempo, escapando das transformações. Ele chega ao ponto onde sua equipe estava em perigo e alerta Jenny sobre o biofiltro desativado, insistindo que ninguém deve manipular o equipamento além dele. Então, Travis corre para impedir Christian de pisar em uma borboleta crucial para a linha do tempo. Christian observa Travis desaparecer, percebendo que a cronologia foi restaurada. Mais tarde, Jenny orienta Clay a ativar o biofiltro e observa enquanto a borboleta voa livre. Ao retornarem ao presente, Jenny entrega a gravação a Travis e explica tudo o que aconteceu. Um Travis confuso sai do trabalho, percebendo que a cidade parece estar tranquila como sempre. Ele segue até a casa de Sonia e entrega o disco, fornecendo a ela a prova essencial para que finalmente possa expor e derrubar a empresa. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir e compartilhar. Abraço e até a próxima!